Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 7, versículo de número 1. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. 3. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se-á com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Versículo 4. Assim mesmo, irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceste a outro, ao saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiqueis para Deus. Meus amados, como eu falei para vocês, graça e paz a todos que estão chegando. Como eu falei para vocês, esse assunto sobre casamento é bem complexo, principalmente quando não se entende ou quando não respeitam as leis. E eu estava estudando hoje sobre esse tema, e estudando hoje para poder ministrar para todos que na realidade a gente precisa conhecer um pouco mais e viver. Então, quem já viveu um casamento ou quem vive um casamento, hoje tem muitas pessoas que vivem um casamento somente de fachada, como eu vivi por 10 anos, como tem muitos que vivem por muito tempo, e até mesmo já aconteceu um racha, uma separação, e até hoje você sofre julgamentos, até hoje você sofre escárnio, até hoje você é condenado, até hoje você é considerado como um adúltero, até hoje você é considerado como um prostituto, até hoje você é visto com maus olhos diante da sociedade, porque infelizmente são cegos que não têm o entendimento não foi aberto, e eles ficam exatamente julgando você por algo que não entende. É muito simples ou muito fácil eu olhar para uma pessoa que eu não conheço e olhar com um olhar natural ou um olhar carnal e julgar ele pelas atitudes ou até mesmo pelo que ele faz. Como diz o ditado, meu avô já dizia, meu pai já dizia, os antigos também falavam e hoje nós falamos. É muito fácil você julgar o livro pela capa, mas você não sabe o conteúdo que tem dentro. Então é muito fácil eu olhar para você e julgar você pelo que você vive hoje, quando você me conta um pouco da sua história. É muito fácil, mas precisamos entender o porquê que tudo aquilo aconteceu. Por isso que hoje eu estou preocupado em revelar alguns assuntos que são polêmicos, alguns assuntos que são chatos, alguns assuntos que são perigosíssimos, que hoje, infelizmente, nós não entendemos. Mas a partir do momento em que seu entendimento se abrir, os seus olhos forem iluminados, você vai compreender verdadeiramente o porquê de tudo isso. A preocupação que o nosso amado irmão Paulo tinha em ministrar para a igreja de Roma, hoje eu tenho a preocupação de ministrar esta palavra para o Brasil, para o Ceará, para o Nordeste, para o mundo. Por quê? Porque nós já fomos enganados por muitos anos. O sistema religioso, o sistema evangélico tem enganado as pessoas. E por muitos anos foram enganados, e hoje tem muitas mulheres e muitos homens que vivem oprimidos nos seus casamentos, porque estão debaixo de lei de homem, estão debaixo de maldição de homem. E como Paulo se preocupava em ministrar a palavra, hoje eu, Chagas Bezerra, considerado pelos hereges o Barba Negra, eu estou preocupado com você também, como eu já fui muito atacado por isso. É muito bom quando você conhece um pouco mais do assunto.
Para quem não me conhece, ainda que está chegando agora, eu já estou vivendo o segundo casamento. Eu tive casado pela lei e pelo papel humano e pela lei da religião, eu tive casado por 17 anos. Eu casei no ano de 2002 e me separei no ano de 2019. Então, se contar essa data, dá para se entender que eu tive por 17 anos casado. Mas confesso para todos vocês que eu vivi um casamento em momentos bons, momentos ruins, mas tinha momento que eu não conseguia mais suportá-lo, aquele casamento. E eu tive que sair enquanto eu não morria mesmo fisicamente, materialmente, porque eu estava sofrendo já por 8 anos e eu não conseguia mais ter confiança em contar para a pessoa em que eu convivia, porque eu estava sofrendo distúrbios psicológicos, estava vivendo ansiosamente. Para quem sabe o que significa isso, chama-se depressão. Então, quando eu me separei, eu comecei agora a me cuidar. Eu fui ao médico, comecei a fazer o tratamento e eu já estou vivendo nesse tratamento já quase 6 meses. E hoje eu tomo 3 tipos de remédio controlado. Hoje eu sou considerado como um doido, né? Por isso que eu falo muito, por isso que eu não tenho medo de pregar esta palavra. Eu estou tomando 3 remédios controlados para me poder se manter em pé. Isso tudo gerou através de quê? De uma vida corrida, de trabalho, muito estresse e um casamento que a cada dia foi causando problemas piores. Mas quando eu falo assim hoje, infelizmente tem muitas pessoas que olham para mim e dizem assim: Chaga, mas você tinha uma vida boa. Você tinha um salão, tinha uma barbearia, uma escola, uma casa, um sítio, uma casa em andamento, tinha carro, tinha moto, tinha dinheiro para gastar e para curtir, mas infelizmente, querido, eu não tinha paz. Infelizmente eu não tinha amor, infelizmente eu não tinha prazer. Todos os dias. Todos os dias. Quando eu saía do meu trabalho 10 horas da noite, 11 horas da noite, muitas vezes saía do meu trabalho, que eu ia para casa, quando eu chegava no metade do caminho me batia o desespero. Eu nunca fiz essa revelação para ninguém, mas preste atenção, hoje eu vou revelar coisas profundas. Toda vida, quando eu chegava na metade do caminho, me batia o desespero porque eu estava voltando para o meu lar doce lar, que na realidade o meu lar doce lar já tinha acabado a minha paz, porque eu sei que era mais uma noite que eu ia passar sem conseguir dormir direito. Irmão, me batia uma tristeza tão grande, me batia uma raiva tão grande, e às vezes quando eu chegava em casa, que meus filhos falavam, a minha ex-esposa falava, eu já não conseguia mais ouvir a voz dela. Era sufocante, mas eu estava vivendo pelos meus filhos, porque o meu filho pequeno, então eu estava vivendo por eles. E quando começava a tentar dormir, tinha os pesadelos e às vezes eu começava a assistir filmes para poder vir um sono, mas o sono não vinha. E de repente eu começava a chorar. Começava a chorar. Homem chora só quando ouve a música do Pablo, né? Não, irmão. Homem chora, principalmente um homem quando está com estado de depressão avançada. E eu passava muitas das vezes à noite chorando. As pessoas que me conhecem hoje, que sabem que eu nunca baixei a cabeça para nada, vão dizer assim: cara, isso é mentira. Mas tem muitos que que já passaram por isso, ou estão passando por isso, vão dizer: Chagas, eu passo por essa situação. Quantas vezes, cara, eu virei à noite, chegava no trabalho morrendo de sono, e eu pensava, no outro dia eu vou descansar. Quando era no outro dia, surgia qualquer coisa, e principalmente acusações. Acusações que infelizmente era mais uma noite que eu não conseguia ter paz. Então muitas das vezes eu chegava em casa já meia-noite, porque eu queria fugir daquela noite terrível que eu tinha. O meu dia se tornava bom, porque eu estava com meus alunos, estava com pessoas e eu não lembrava da situação que eu estava vivendo. Mas quando chegava a noite, infelizmente, era terrível para mim.
E chegou um momento que eu tomei uma decisão. Eu preciso viver. Eu preciso viver. E eu me separei. Até hoje tem muitas pessoas que não entendem. Mas a partir de hoje, quando ouvirem esta revelação que eu estou falando agora, vão entender o porquê que eu se separei. Culpa de quem? Uma culpa, vamos dizer, a metade da culpa foi minha, amados. Metade da culpa foi minha, porque eu vivia dentro da igreja, religioso, dentro da igreja, mas eu tinha os meus desejos carnais. E eu cheguei a sair com várias mulheres, mesmo dentro da igreja, eu pregador do evangelho, mas eu saí com várias mulheres. E quando chega um dia que eu contei a situação para o meu pastor, a ponto de dar um basta em tudo aquilo, ele disse que não ia me disciplinar, porque a igreja tinha disciplina para corrigir o seu erro. Ele disse que não ia me disciplinar porque conhecia a minha história e conhecia eu, então eu era um entendedor, então ele não queria me disciplinar, mas ele queria contar para toda a igreja o meu caso. Eu disse: pastor, pois não faça isso. Já que o senhor não quer me disciplinar, então não conte para a igreja o que está acontecendo sobre mim. E ele não fez caso da história, não levou a sério, e infelizmente eu me senti fora da igreja. Eu me senti sem valor para ele. Eu saí desse ministério, fui para outro ministério, contei a minha situação com o pastor e disse: aqui você está bem. Se você quiser pregar amanhã mesmo, eu já te coloco para pregar. E eu disse amém. E eu comecei a pregar. Só que eu pregando, continuando pregando, mas infelizmente vinha aquele desejo carnal e eu ainda continuava praticando as obras da carne. Mulher olhava para mim, já ia para cima. Então, isso foi gerando cada dia mais aquela tristeza. Como é que pode você pregar o evangelho e você viver carnalmente e você não conseguir fugir dela? Não conseguia fugir dela, irmão. Eu tentava fugir, eu chorava, eu gritava, eu me lastimava, mas eu não conseguia fugir dela. Até que eu conheci a graça de Deus. Quando eu conheci a graça de Deus, que eu entendi que tudo isso era obra da carne, e eu comecei a trabalhar em desativar esta carne. E foi aí que eu fui encontrando força, entendendo a verdade de Cristo, e agora eu passei a viver uma outra vida, até mesmo ter coragem de me libertar de um casamento que eu não era feliz, me libertar da carne que era ativada, e hoje eu posso dizer para vocês, posso pregar para vocês, que hoje eu estou bem, que hoje eu estou feliz, que hoje eu estou reinando, e que hoje eu estou casado. E que hoje eu vivo bem, hoje eu tenho paz, hoje eu consigo dormir. Hoje eu consigo descansar, sou bem tratado. A dona Cássia todo dia me leva um cafezinho na rede, é maravilhoso demais. Vou tomar banho, me leva a toalha, parece uma empregada, né? Mas não, ontem a gente conversando sobre isso, ela disse: meu filho, o que eu faço por você é o que você faz por mim. Então, nós damos aquilo que já recebemos. Então, se você quer colher, tem que plantar. Então, planta o que é bom hoje para colher amanhã. Eu estou contando hoje um pouquinho do meu sofrimento, ou do meu lamento, para muitos que vão achar que é lamento, mas é o que muitos casais vivem hoje, queridos. É o que muita família vive hoje, mas não tem coragem de chegar para o seu pastor, para o seu esposo, para a sua esposa e dizer que não dá mais. Por quê? Porque se você chegar para o pastor religioso, ele vai dizer para você: se você sair do casamento e for viver com outra pessoa, você está em adultério. Então você tem que continuar sofrendo. Você só pode ser livre depois da morte de alguém. E quantas orações eu não vi de mulheres de Deus, de homens de Deus, pedindo a Deus que um caminhão passasse por cima do seu cônjuge. Nunca ouviu isso, não? Eu ouvi muita oração. Tem uma irmã que congregava no ministério que eu congregava, ela orava para Deus levar o marido dela. Até que enfim aconteceu, ele morreu. E ela está livre. Já eu acho que uns 5 anos ou mais que ela está livre, mas infelizmente ela não arrumou um outro. E ela está oprimida ainda. Então por isso que hoje eu quero fazer questão de ministrar essa palavra para vocês. Eu estou fazendo uma introdução aqui para vocês entenderem sobre a minha vida. A irmã Rosa disse que errou por dar amor demais. Depois eu
diria para você, minha amada, que você não errou, você escolheu a pessoa errada. É diferente. Então o que acontece? Por que eu estou falando um pouquinho da minha vida? Irmão, para você falar sobre esse assunto, você tem que entender ele. Você tem que viver ele. Se você não vive, se você não entende, não fale, porque é muito complicado. Então Paulo estava dizendo aqui em Romanos capítulo 7, falando sobre o casamento religioso e o adultério espiritual. Ele fala assim: porventura ignorais, irmão, pois falo ao que conhecem a lei. Vamos lá, vamos para os pontos para depois você não vir me julgar. Para depois você não vir me criticar e dizer que eu estou pregando besteira e que estou me escondendo de trás da Bíblia. Na realidade, a Bíblia é o meu escudo, porque contém a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus e eu estou escondido em Cristo. Eu não estou escondido, pecando, como você diz. Eu estou fazendo coisa errada e me escondendo atrás da Bíblia. Não. Eu hoje tenho a revelação de Deus, da palavra do Senhor aqui, aos meus olhos, porque a minha mente foi ativada, meus olhos foram iluminados. Porventura ignorais, irmão, pois falo aos que conhecem a lei. Ele não estava falando para pessoas leigas, não. Estava falando para quem conhece. Estava falando para quem? Para os irmãos romanos, a igreja de Roma. Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. A lei tem domínio sobre o homem, sobre toda a sua vida. Versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Se o mesmo morrer, desobriga ou desobrigada ficará da lei conjugal. Vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Paulo estava falando para a igreja de Roma. Esta lei aqui, esta lei era uma lei local. Esta lei era uma lei local que existia em Roma. Então Paulo estava falando para quem conhecem a lei. Não era para leigos, não era para pessoa que não conhece a lei. Ele estava dizendo, para os que conhecem a lei, eu estou falando aqui, que a lei aqui em Roma, enquanto o marido viver, a mulher está ligada a ele pela lei. Então você não pode jamais casar com outro homem, ou ter relação com outro homem, porque se você tiver relação com outro homem, ou casar com outro homem, você está em adultério. O que aconteceu? A igreja evangélica, o sistema religioso, pegou esta palavra, criou esta palavra futurística, e hoje eles pregam dentro das igrejas, dizendo que esta lei é hoje para a igreja em que vivemos. Só que na realidade, amados, para quem não tem esse conhecimento, ele entende que isso é real. Mas Paulo estava falando para a igreja de Roma, era uma lei romana, uma lei de Roma. Mas os futurísticos, ele leva isso aqui para o sentido literal e também futurístico, e eles dizem, é hoje a igreja evangélica, a igreja católica, o sistema religioso, quando o homem casa com a mulher, não pode se separar. Aí o que acontece? A mulher, todos os dias, ela apanha do marido. Todos os dias ela leva sola. Mas ela não pode se separar, por quê? Porque ela está ligada ao marido pela lei. É isso que a igreja prega. Todos os dias o homem apanha da mulher, mas ele não pode se separar da mulher, por quê? Porque ele está ligado pela lei. É isso que a igreja prega. É isso que o sistema prega. O casamento religioso é esse. Você não pode se separar. A mulher trai o marido e ele não pode se separar dela. O marido trai a mulher e ele não pode se separar porque eles são casados, ligados pela lei. E quando acontece um racha, uma separação, aí vem o julgamento. Você não pode casar com outra mulher, porque se você casar com outra mulher, tanto faz o homem quanto a mulher, vocês estão em adultério. E usam uma palavra de Deus distorcidamente, dizendo que esta lei é válida para o Brasil, para o Ceará, para o Nordeste e para o mundo. Só que isso aqui era uma lei local, uma lei de Roma. Não era para nós hoje. Mas pela lei hoje, pela lei humana hoje,
O homem tem essas obrigações de viver ligado à mulher até ela morrer? Ou o homem, a mulher tem que viver ligada ao homem até ele morrer? A igreja prega assim, o sistema religioso prega assim. Mas não, você não tem mais obrigação de viver ligado à pessoa. Se você está sofrendo, você acha que Cristo ele fica feliz de ver uma mulher apanhando todo dia do marido? Ele não é mais seu marido, mais não. A mulher todo dia massacra o homem, coloca veneno na comida do homem, coloca caco de vidro para o homem morrer, e ele tem a graça de Deus e está vivendo. Ora todo dia a oração dela para que um caminhão pegue ele, uma bala perdida ache, para que ele morra, porque ela quer viver livre dele, porque a lei disse que enquanto ele não morrer, ele está ligado à mulher. E hoje tem muitos evangélicos, tem muitas irmãs que tem um marido que usa droga, que roubam, que usa bebida, que está na prostituição, e elas estão orando para que ele morra num acidente, com uma bala perdida alcançar ele. Elas estão fazendo oração de feiticeira. Agora, por que elas estão orando desse jeito? Porque o infeliz do pastor dela, porque o indivíduo que é o líder espiritual dela ensinou ela assim, e hoje ela está fazendo as coisas erradas, porque o cego ensinou o cego a orar assim. Mas hoje nós estamos com esta palavra à luz do Evangelho para dizer para você, meus queridos, esta lei era uma lei local e esta lei não é válida, para nós hoje. Era uma lei local. Romanos capítulo de número 2, versículo 17 ao 24, vamos ver o que é que diz aqui. Romanos capítulo 2, versículo de número 17 ao 24. Boa tarde a todos, graça e paz a todos. Olha o que é que diz aqui, Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 17 ao 24. Concordo que Deus não fica feliz com o sofrimento de ninguém, seja homem ou seja mulher, e é isso que eu estou falando, né? Versículo 17, Romanos 2,17. Se porém tu, que tendes por sobrenome judeus, e repousa na lei, e te gloria em Deus, quem conhece a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes sendo instruído na lei. Preste atenção, estamos falando de lei. Coisas excelentes instruídas na lei. Quem está persuadindo que os guias dos cegos, o que eu estava falando, cego guiando cego, à luz do que se encontram em trevas. Então o que acontece? O pastor, o líder religioso não conhece a lei, não conhece a graça, não conhece a vida das pessoas, e impõe que você tem que sofrer, impõe que você tem que viver aquela vida miserável, aquela vida de sofrimento, tem que viver. Por quê? Porque ele é ligado, ele é casado com a mulher, é casado com o homem, que o homem é um cretino, um espancador, um bandido, que vive maltratando a mulher, mas pela lei ele tem que viver isso aqui. Era isso que Paulo estava dizendo. Então ele é o quê? É um cego que está guiando outras pessoas, que está guiando outro cego, porque não conhece o poder de Deus nem a graça de Deus, e vive ainda praticando a lei de Moisés. Versículo 20. Instrutor de ignorantes, mestre de criança. Paulo foi bem profundo. Tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensina os outros e não te ensina a ti mesmo, tu que prega que não se deve furtar e furta. Versículo de número 22. Dizem que não se deve cometer adultério e comete, abominas os ídolos e lhe rouba os templos. É isso. Ele é o quê? O mestre cego.
Que está ensinando que as pessoas não roubem e ele está roubando. Ensina que as pessoas não podem adulterar e ele comete o adultério. Ensina que as pessoas não podem adorar os ídolos enquanto ele está roubando o templo. Era isso que Paulo estava dizendo. Versículo 23. Tu que te gloria na lei, desonra a Deus pelas transgressões da lei. É forte, viu? 24. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Enquanto eles impõem a lei sobre a vida das pessoas, enquanto ele impõe essas regras de lei em cima dos gentios, das pessoas que não conhecem, eles estão vivendo uma vida como essa que Paulo estava dizendo. Eles ensinam, mas eles não vivem. Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado A Mulher do Pastor. Quem assistiu esse filme, com certeza entende o que eu vou falar agora. Nesse filme, é bem interessante. Todo mundo via o pastor como o homem de Deus, o santo, o escolhido. Mas infelizmente, amado, o pastor, ele era um lobo. E tem um monte daquele. E tem um monte. Depois, se você quiser assistir, o nome do filme é A Mulher do Pastor. Ele queria fazer sexo com a Beyoncé. Ele queria fazer sexo com a Beyoncé. E ele pedia que a mulher dele vestisse uma roupa igualmente à roupa da Beyoncé. Colocasse uma peruca para ficar parecido com a Beyoncé. E ele fazia sexo com ela, com a esposa, como que fosse uma outra mulher. Então ele estava fazendo o quê? Adulterando. Ele estava sendo um adúltero, porque ele estava fazendo sexo não com a sua esposa, estava fazendo com outra mulher. E como hoje tem pessoas, pastores, irmãos e muitos homens que ele compra fantasia para sua mulher, para ficar parecendo com outra mulher, porque exatamente ele queria que a mulher ficasse parecendo com a mulher morcego. Aí compra a roupa da mulher morcego. Aí quer fazer sexo com a mulher gato. Então ele compra a roupa da mulher gato e coloca aquela fantasia para a mulher vestir. E a mente dele, a intenção dele é que ele está fazendo sexo não com a mulher, mas está fazendo sexo com outra mulher. Ou senão ele cria fantasia. Hoje é porque não existe mais tiazinha, né? Mas quem não lembra da tiazinha? Quantos casais, quantas mulheres não se vestiram de tiazinha para o marido fazer sexo com ela? E aí o camarada achava que estava fazendo sexo com a tiazinha. Isso é adultério, amado. Amor. É amor? Ah, não é fazer sexo, não é fazer amor, né? Ah, é fazer amor. Ah, vamos logo pro sexo mesmo, né? Porque isso não é amor não, isso é sexo. Amor é quando o homem faz amor com a sua esposa, quando é um casal que eles fazem combinando tudo, isso é amor. Mas quando é algo como esse, que o homem se beneficia ou a mulher se beneficia pro prazer dele, isso chama sexo. Então, o que acontece? Paulo estava instruindo isso. Ele estava dizendo, olha, os cegos estão ensinando, mas eles mesmos não praticam, porque eles mesmos estão adulterando, eles mesmos estão blasfemando entre os gentios. É o que hoje os religiosos fazem, é que hoje a igreja fazem. Eles ensinam, mas infelizmente eles não vivem isso aí. Eles estão adulterando a palavra de Deus, estão adulterando o próprio Cristo. Eles estão adorando um Cristo que não é o ressuscitado. Na graça, será que tem gente assim? Na graça? Na graça, principalmente, que tem um bando de vagabundo. Deixa eu ser bem radical mesmo. Tem um bando de vagabundo que diz que conheceu a graça, que tem a graça de Deus e agora tem liberdade para fazer qualquer coisa, porque ele está salvo mesmo. Então, se ele está salvo, agora pode cometer qualquer tipo de torpeza. Exemplo. A irmã mesmo disse que o irmão dela se esconde atrás da Bíblia. A irmã Milena
Deixa eu ainda ter falado o nome, né? Mas ela falou ao público, né, aquele dia, né? Então acho que não tem problema não. Disse que o irmão dela usa a graça para quê? Para se esconder, para dar mau testemunho. A graça, ela traz liberdade, queridos, e não libertinagem. A graça, ela te livra, te liberta dos medos, mas ela não traz liberdade para você cometer adultério, prostituição, para você andar mentindo, andar roubando, querendo fazer o que dá na telha. Não, porque isso é carne. Isto é carne, como diz em Gálatas capítulo 5, versículo 19, as obras da carne. Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 4 e 5, vamos ver o que está escrito aqui. Gálatas capítulo de número 4, versículo 4 e 5. Visto, porém, que a plenitude do templo de Deus enviou seu filho, nascido de mulher, sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebemos-se a adoção de filho. Então o que acontece? O nosso amado Jesus Cristo, que antigamente era Jesus o Nazareno, antes da cruz, ele nasceu de mulher, como está escrito aqui, Paulo estava dizendo para os Gálatas. Ele veio, se fez em carne, habitou entre o povo, para que ele pudesse resgatar os que viviam debaixo da lei. Então, quando o nosso amado Cristo foi para a cruz, ele pagou toda a dívida. A cédula da dívida foi paga lá na cruz. Então, sendo pago lá na cruz, já nós não vivemos mais debaixo da lei. Nós não vivemos debaixo desta lei. Porque ele diz, ó, vindo porém a plenitude do templo, do templo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Mas ele diz, versículo 5, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Nós fomos adotados como filhos pela graça. Aqueles que estavam sobre a lei também foram resgatados como filho na morte de Cristo. E por que que hoje impera uma lei sobre as pessoas e elas vivem debaixo desta lei? Porque não conhecem a verdade, tem medo do seu pastor e vive adulterando, está vivendo com outro homem que não é o Cristo ressuscitado. Estão adorando ainda o Cristo, o Nazareno, em vez de adorar o Cristo ressuscitado. Por que que o tema é o casamento religioso e o adultério espiritual? Porque hoje a igreja evangélica, o sistema religioso adultera espiritualmente, porque eles estão ainda adorando o Cristo Nazareno. Melhor, estão adorando ainda o Jesus Nazareno. Ainda estão esperando o noivo. O noivo ainda, eles estão esperando o noivo, enquanto Cristo já se tornou marido da sua igreja. Gálatas capítulo 2, versículo 19 ao 21. Olha o que é que diz aqui. Gálatas 2, versículo 19 ao 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Se Paulo morreu para a lei, eu também estou morto para a lei. A fim de viver para Deus, estou crucificado em Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este vive que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, meu amado,
todas estas obras da lei que você está fazendo hoje, você está adulterando. Você é um adúltero. Você que ainda vive na prática de dízimo, você que ainda vive na prática de batismo nas águas, você que ainda fica buscando batismo com o Espírito Santo, você que ainda vive na prática do pão com suco, que é a ceia, você que vive na prática dos votos ou buscando a libertação, você está anulando a Cristo. Você está anulando o sacrifício. Você se tornou e se torna um adúltero. Mas por que você se tornou um adúltero? Porque os mestres que ensinaram você errado. Mas hoje nós estamos aqui com a palavra de Deus, à luz do Evangelho, pedindo a Deus que ative a sua mente, que abra os seus olhos. E a partir de hoje, se você cometer ou se você continuar cometendo, já é sua culpa. Porque você está entendendo a palavra de Deus, que quem vive debaixo dessas práticas da lei comete adultério ao nosso Cristo ressuscitado. O casamento religioso e o adultério espiritual é o tema da nossa mensagem. Marcos capítulo de número 2, versículo de número 18 ao 20. Vamos ver o que é que diz aqui, ó. Marcos capítulo de número 2, versículo de número 18 ao 20. Ora, o discípulo de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuma o discípulo de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: pode porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com ele? Durante tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Versículo 20. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Vai vir dia em que o noivo vai sair, em que o noivo não vai estar mais com vocês. Então é a hora que vocês vão jejuar. E aí eles não entenderam isso, porque Cristo estava falando: olha, eu vou sair, eu vou passar 3 dias debaixo da terra, porque vão me matarem, e eu vou passar esses dias debaixo da terra, mas quando eu voltar, eu não serei mais o noivo, eu serei agora o esposo. E a minha noiva, que é a igreja, estará me esperando. E aí eu vou casar com a igreja. Depois que eu casar, aí pronto, não vai ser necessário mais que ninguém faça esse jejum. Por quê? Porque agora não será mais um noivo, agora seremos casados. Não poderei mais se separar mais da minha noiva, porque agora nós estamos casados. Foi isso que aconteceu. É porque ele casou com os eleitos. Cristo casou com a igreja na cruz. Os eleitos. Pega o papel para mim. Casou com a igreja. Então Cristo não se separou mais da igreja. Mas quando você se trata que você é um noivo de Cristo, e quando você acha ou ainda está esperando um Jesus voltar, você está adulterando com outro Jesus ou com outro homem. Isso chama adultério espiritual. Quando você ainda adora um Jesus nazareno, você está adulterando. É isso que Paulo estava dizendo, era isso que Jesus estava falando. O adultério espiritual é esse. E o adultério material, o adultério religioso, é aquele que é adulterado pela lei. Só que nós hoje não vivemos mais debaixo da lei. Estamos livres. Eu não vou ficar, você não pode ficar o tempo inteiro apanhando do seu esposo, a esposa apanhando do... Será que mulher apanha de homem?
E muito. Eu conheço um monte que apanha. Por que o homem apanha hoje da mulher? Porque existe uma lei chamada Maria da Penha. Se o homem bater na mulher, ele vai preso. Mas se por acaso ele apanhar da mulher, já é diferente, né? Muitas das vezes ele não quer denunciar por vergonha, porque o homem é machista. Ele não quer denunciar porque quando chegar lá na delegacia, automaticamente vão começar a fazer o quê? Brincar com ele, zombar com ele, porque ele chega... Imagina ele indo fazer um BO. Olha, eu vim fazer um BO porque a minha esposa me bateu. Ele vai dizer... Vou rir da cara dele. Então, muitas vezes, por machismo, ele não vai. Mas, infelizmente, tem muito homem apanhando da mulher. Tem muito homem sofrendo para sustentar um casamento frustrado. E aí ele não se separa porque o pastor dele disse que ele não pode se separar. A mulher tem que morrer. Aí o que é que ele vai fazer agora? Subir monte e descer monte para a mulher morrer. E principalmente agora, tomara que essa infeliz pegue o coronavírus e morra logo, porque aí eu vivo livre. Misericórdia. Será que eu estou falando besteira ou mentira, hein? Não. Tomara que a minha mulher pegue o coronavírus. Quantas mulheres estão dizendo isso hoje? Tomara que aquele indivíduo, aquele infeliz, aquele traste, pegue logo o coronavírus e morra, porque pelo menos eu fico livre e eu posso casar com outra pessoa. Quantas mulheres que não estão desejando hoje um outro homem, mas ela não pode se separar, porque se ela separar, ela morre. Ela não pode se separar, porque se ela se separar, ela está cometendo um adultério, se viver com outro homem. E aí vive preso nisso, naquele sofrimento, e ela hoje está orando para que aquele homem morra. Da mesma forma acontecem, porque a lei está ligada até a morte. É isso que eles entendem. Mas isso aqui era uma lei local. Paulo dizendo, era uma lei local, que o homem só podia se separar da mulher, ou a mulher se separar dele, se por acaso acontecesse uma morte. E quantos hoje estão adulterando espiritualmente? Adorando um Cristo que já morreu e ressuscitou, mas eles adoram ainda um Cristo como Cristo estivesse vivo, que ainda viria. Isso chama adultério espiritual. Tem uns que não cantam assim no culto, ó. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Eu ouvi. Adultério. Quando você canta, o homem da mão furada está passando por aqui, adultério espiritual. Quando você diz que o homem de branco está passeando dentro da igreja, adultério espiritual. Quando você diz que o filho do homem está vindo, adultério espiritual. Quando você diz que o noivo está vindo, como eu já ouvi muitos pregadores, eu também preguei sobre isso. O noivo está vindo para buscar a sua igreja, te prepara, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. E aí tem um monte de pastor que estão vendendo óleo para a lâmpada da noiva, para não estar despreparada o azeite, né? Porque se pegar a noiva sem azeite, o noivo vai vir, infelizmente ela vai ficar. Isso chama-se adultério espiritual, porque não existe mais isso. Hoje nós já estamos casados com Cristo, o ressuscitado. Atos capítulo de número 2, versículo de número 26. Vamos ver o que é que diz aqui. Atos capítulo de número 2, versículo de número 26. Eu sei que muitos vão ficar revoltados comigo quando verem esta mensagem, porque tem muitos que não vêm mais para ver a mensagem ao vivo, porque tem medo de ser visto. A mensagem que eu estou pregando aqui agora, eles não veem, mas depois eles vêm para ver a mensagem. Depois eles chegam e vêm ver a mensagem. E aí, depois eles vão falar um monte de asneira. O Chaga está querendo se esconder. Vão pregar na igreja deles e esculambando a gente. O Chaga está querendo se esconder de trás da Bíblia porque ele se separou de um casamento, agora está vivendo com a outra mulher, e agora ele está vivendo isso e ele está se escondendo. É isso que eles sempre falam. Ele está se escondendo atrás da Bíblia. Não, meu filho, eu me escondo em Jesus. Não me escondo atrás de Bíblia, eu me escondo em Jesus. Ele é o meu escudo. Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor.
Colossenses capítulo 1, versículo de número 3. Eu já fui transportado para o reino do Filho do seu amor. Eu também. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 23. Vamos ver o que é que diz aqui. Atos, capítulo 2, versículo de número 36, melhor dizendo. Estejam absolutamente certos, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Toda a casa de Israel, toda. Ah, uma metade, não, é toda a casa de Israel. Que casa de Israel? Todos aqueles que habitavam em Israel e Jerusalém. Eles crucificaram a Cristo, mas o próprio Deus fez dele o quê? Senhor e Cristo. O que é que isso significa? Fazendo ele Senhor e Cristo. Que o Senhor agora ele ressuscitou, está dentro de nós. Que este Senhor ressuscitou e ele está dentro de nós. Não preciso mais, eu não preciso mais viver adorando um Jesus que ainda vai vir, ou adorar Jesus de Nazaré. Cada vez que eu adoro Jesus de Nazaré, eu estou em adultério espiritual. Eu sou um adúltero. Cada vez que eu adoro ao Jesus Cristo de Nazaré, eu sou um adúltero. Então hoje eu tenho que adorar um Cristo ressuscitado. O Cristo que ressuscitou e ele habita dentro de nós. Era isso que Paulo estava dizendo. Era isso que Cristo estava dizendo. Outro Consolador que habita em nós. João capítulo de número 14, versículo 16 e 17. João falou sobre o outro Consolador. Esse outro Consolador é quem? O próprio Cristo. Olha o que é que diz aqui, ó. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, ele habita em mim. Ele está comigo. Ele só não está com aqueles que ainda não conheceram esse Consolador. Ele só não habita em aqueles que vivem em adúltero espiritual ou em adultério espiritual. Mas aquele que está casado com Cristo, ele habita em vós. O Senhor é o Espírito. 1 de Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 17. Primeiro não, 2 de Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 17. Olha o que é que diz. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor, aí tem liberdade. Então, meu querido, hoje nós temos liberdade. Por quê? Porque o Espírito do Senhor habita em mim. Então eu não estou em adultério espiritual, porque eu não adoro um outro. Eu não estou casado com outro ou estou tendo relação com outro. A minha relação hoje é com Cristo ressuscitado. A minha relação hoje é com Cristo ressuscitado. É esse. Ora, o Espírito do Senhor é aonde está o Espírito do Senhor? Habita em liberdade. Então hoje eu tenho liberdade, porque o Espírito do Senhor, ele habita em mim.
2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo 15. Olha o que é que diz aqui. 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Ele está vivo, meu amado. O nosso Cristo já ressuscitou. Por que que eu tenho que adorar um outro Deus? Por que que eu tenho que adorar um Cristo que ainda vai vir? Um Cristo que ainda vai morrer pela sua igreja? Que vai ainda preparar um povo? Isso chama-se adultério espiritual, que é isso que o sistema religioso, é isso que os pastores cegos não conhecem. E eles fazem você também adulterar, não levando ao conhecimento que o nosso Cristo já é ressuscitado e que ele habita dentro de vós. É isso que eles não entendem. E aí quando eu venho pregar esta palavra, eles dizem, é porque o Chagas está se escondendo atrás da palavra de Deus. É porque o Chaga, ele está se escondendo atrás desta mensagem. Por quê? Porque ele se separou de um casamento e vive em outro casamento. Por isso que ele está falando sobre isso. Mas eu expliquei para você sobre a situação. Esta lei que Paulo estava falando aqui era uma lei local. E hoje, infelizmente, esta lei é imposta dentro das igrejas, dentro dos ministérios, e fazendo os irmãos viver em prática de adultério. 2 de Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 2. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vós tenho preparado para vós, apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas eu, infelizmente, para quem não tem o entendimento, prega esta palavra dizendo que é um casamento. Só que Paulo estava falando para quê? Para a igreja. Paulo estava falando à igreja. Ele estava falando que Cristo preparou sua igreja para ela se apresentar, como uma igreja pura, virgem, preparada para um só esposo. Então, meu amado, não venha com essa história hoje de impor lei de Moisés ou impor lei humana e dizendo que a mulher tem que sofrer mesmo nas mãos do carrasco do marido, que o homem tem que sofrer mesmo porque ele casou, e somente a morte tem poder para apartar, para separar. Hoje nós estamos dizendo para você, pela palavra de Deus, que esta era uma lei local de Roma, e que você que está sofrendo, você que vive sofrendo em um casamento frustrado, que a mulher maltrata o homem, que o homem maltrata a mulher, não existe mais essa lei até que a morte nos separe. Estamos livres desta lei, somos livres. Se eu não consigo mais viver com a esposa que eu casei, que quando eu casei era uma esposa que eu escolhi para viver comigo, e ela está me maltratando hoje, ou a esposa está sendo maltratada, a mulher está sendo maltratada pelo marido, então, meu amado, se separe. Vá viver feliz, viva a sua vida, viva uma vida de prazer, de alegria. Você não tem mais esta obrigação, mas eu tomo conselho como Paulo aconselhou, que não se separe o homem da mulher, não se separe, vivam os dois, mas já que não consegue, está havendo muita preocupação, muita briga, até mesmo jurando de se matar ou de matar um outro. Já aconteceu de momento de você pegar, quebrar o pau com ele e já não consegue mais viver junto. Então se separe para que os dois possam viver feliz. Tanto o homem como a mulher vivam felizes.
Cristo quer que nós vivamos felizes, não debaixo de jugo de lei, não debaixo de jugo do homem, mas que possamos ser uma igreja amada pelo Cristo, assim como Paulo está dizendo, assim como o homem ama a sua mulher, também Cristo amou a sua igreja. Para finalizar aqui, Cristo amou a igreja. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 25. Efésios capítulo 5, versículo de número 25. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Marido, amai-vos a vossas mulheres, assim como Cristo também amou a sua igreja. O meu conselho para você hoje, mulher, Aí ele já tá amem, ressuscitado. amem o seu marido. Mulher, amem o seu marido. Não se separa se os dois estão bem. Tá bem? Tá tendo uma comunhão? Tá tendo um amor? Tá tendo um prazer? Tem prazer de ir para a praia com ele? Tem prazer de passear? Tem prazer de estar em casa? Tem prazer de estar no trabalho? Os dois têm um pensamento diferente, mas existe uma concordância igual? Viva! Mas se você não consegue mais chegar em casa e olhar para a cara da sua esposa, nem o esposo para a cara dela, estão vivendo obrigado porque o pastor obrigou, porque a lei obriga, não viva. Você vai viver um casamento infeliz, você vai viver sofrendo. Então, se separe. Vai procurar viver a sua vida em paz, a sua vida em Cristo. E quando você for escolher um novo parceiro para você viver, peça sabedoria a Deus, para você não arranjar o mesmo traste que você está com ele hoje sofrendo. E se for possível, você for uma pessoa cristã, que já entende a palavra de Deus, procura uma pessoa que tem o mesmo jugo igual. Senão você vai sofrer do mesmo jeito e aí vai continuar se culpando ou culpando alguém, que o culpado é você mesmo pela escolha errada. Esse é o meu conselho que eu dou. Esta é a palavra que eu deixo para vocês hoje, e que vocês possam viver bem, sem jugo, sem lei, sem maldição e sem culpa. Nós temos direito das nossas escolhas, e a aprovação vem de Deus. Eu não sou obrigado a viver a vida inteira sofrendo com alguém, enquanto eu estou fazendo alguém sofrer, ou eu mesmo estou sofrendo, e fazendo alguém feliz, mas eu sou infeliz. Então, meus amados, espero que vocês tenham entendido. Esta é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. O casamento religioso e o adultério espiritual. Se a sua igreja está te ensinando uma coisa errada, o seu pastor está te ensinando uma coisa errada, você não é feliz lá, você só vive por causa da sua família que está lá, e você não quer sair por causa do ministério, por causa do cargo, ou por causa de dinheiro, você está adulterando. Então, viva! Seja feliz. É isso que Paulo estava dizendo, é isso que Cristo estava falando para nós, é isso que hoje eu, Chagas Bezerra, digo para vocês. Eu vivi alguns anos dentro da igreja sem gostar, mas até que eu me separei, divorciei desta igreja. E hoje eu estou separado, estou livre em Cristo Jesus. E hoje eu posso dizer, hoje eu adoro a Cristo em espírito e em verdade. Era isso que Cristo estava ensinando, não era casamento que ele estava ensinando. O que ele estava ensinando era a igreja. Existe casamento perfeito? Não. Existe Deus preparar o homem para a mulher? Não, são escolha nossa. O homem escolhe uma mulher para viver, a mulher escolhe o homem para viver. E a aprovação vem de quem? Pode ser aprovado por Deus, mas a escolha é sua. Eu vou lá para a igreja, orar e pedir a Deus para Deus mandar para mim um varão. Pastor, ora por mim para me arranjar uma mulher. Pastor, ora por mim para me arranjar um homem. Aí o pastor ora, você arranja uma pessoa, daqui uns dias o homem começa a te bater. A mulher da mesma forma. Vão culpar a quem? O pastor. É escolha sua, amada. Este é o pastor que ora. É escolha sua, amada. É você que fez uma escolha. E se você escolheu errado, é você quem vai exatamente pagar pelas consequências. Não existe casamento perfeito, mas existe harmonia. E se o amor de Deus está dentro dos dois,
existe sim uma perfeição em Cristo Jesus. Esta é a mensagem que eu deixo para todos vocês. Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem entendeu esta palavra, diga comigo: Abba, Pai. Assim é, porque assim diz a palavra do Senhor.